Olá, bem-vindo ao mais um podcast Vem Refletir. Antes disso, me segue lá no Instagram, projeto.vem, ou aqui mesmo, Vem Refletir no Spotify e no YouTube também. Hoje o tema é um tema que tem tudo a ver comigo, que é: você tem medo de ser julgado e deixa de fazer coisas por ter medo de ser julgado? Pois é, eu vim falar sobre esse tema porque assim, é um tema muito quente, ainda mais depois do meu aniversário. Meu aniversário foi incrível demais, com pessoas, todo mundo na mesma vibe, curtindo, dançando, cantando. Por que eu tô falando isso? Porque eu, quando vou nas festas e eu tô curtindo a festa, eu bebo, eu danço, eu canto. Eu fui até no meu aniversário, até no microfone cantar Lua de Cristal. Pensa, pensa nesta cena. E você pensa que eu ligo? Eu ligo nada, eu faço o que me faz feliz. Só que eu vejo ao meu redor, às vezes, pessoas que estão doidas para se jogar e ficam olhando para os lados com medo do que os outros vão pensar. E isso não é só sobre festas, é sobre a vida. Porque imagina se eu aqui tivesse com muito receio de estar aqui agora, fazendo esse podcast, com medo das pessoas olharem eu falando e falarem: meu Deus, que ridícula essa Fabi. E deixasse de fazer podcast, e deixasse de fazer stories, e deixasse de fazer o meu projeto no Instagram, deixasse de divulgar, deixasse de fazer qualquer coisa, com medo do julgamento do outro. Gente, ninguém merece viver com medo do que os outros vão pensar. Eu digo assim, ó, os outros, quando você morrer, as pessoas vão chorar por 2 semanas por você. Depois, a vida segue. Isso se for 2 semanas, né, gente? Como vocês estão vendo, eu tô aqui, ó, no momento horta. Vai passar um monte de carro aqui, mas tá tudo certo e é vida real. E eu gosto do podcast nessa vida real também. Porque a nossa vida tem que ser vida real. E a vida real é você ser você, sem ter um pingo de vergonha. É bem aquela música: viver e não ter medo de ser feliz, cantar e cantar e cantar. Porque a vida, gente, a vida é para ser vivida. Pensa assim, ó, eu estava lendo um livro que dizia assim: se você descobrisse que você tem 1 semana de vida, o que você faria? Já parou para pensar nisso? O que você faria se você descobrisse que você tem 1 semana de vida? Você se preocuparia com o que os outros vão dizer, com o que os outros vão pensar? Você estaria preocupado com isso ou você viveria a sua vida? Então pense, porque a gente nunca sabe o dia que a gente, ó, vai partir lá para cima. A gente não sabe se é hoje, se é amanhã, se é daqui 3 anos. E enquanto isso, a gente está vivendo com medo do que o outro diz. Vocês, né? Porque eu não tenho esse medo, não. Então, eu vejo tantas pessoas com máscaras, sabe? Do tipo de bom moço, de boa moça, porque tem medo do que os outros vão pensar sobre ela. E eu trago isso na maior reflexão porque eu acho que quando a gente deixa de viver a nossa vida pensando no outro, a gente não vive, porque a gente vive baseado no outro. Ah, e outra coisa também, geralmente as pessoas que têm medo do julgamento do outro são pessoas que julgam muito o outro e acham que todo mundo vai pensar com a cabeça delas nesse julgamento. Então, eu sou uma pessoa que eu não tenho vergonha. Quem me conhece sabe. Quem me conhece nas festas, quem me conhece no dia a dia, eu não deixo de colocar o que eu acho, né? Quando a minha opinião é pedida. Eu não deixo de... eu tenho uma característica que é a autenticidade. E quando você é autêntico, você tem o ônus e o bônus, né? Então as pessoas quando você é autêntica, elas nem sempre gostam, mas nem Jesus agradou todo mundo. E você acha que euzinha vou agradar. E é isso que eu ensino mais dentro do projeto para as minhas pacientes. Eu falo: nem Jesus agradou todo mundo, então viva a vida. Porque se a gente ficar pensando no que o outro vai pensar, no que o outro vai dizer, a gente deixa de fazer coisas que o nosso coração fala pra gente fazer, fala pra gente seguir. Você sabe que uma vez eu estava conversando com uma amiga e ela estava me dizendo que ela tem vergonha, quando ela está em viagem de trabalho, ela tem vergonha de descer na academia e malhar.
porque ela tem vergonha de malhar na frente dos colegas de trabalho. Gente, não tenham vergonha. Se eu tenho um conselho para dar hoje aqui, nesse podcast, que eu tento trazer muitos temas de que vai sempre ajudar alguém, eu digo, não tenha vergonha de fazer as coisas, porque quando a gente se priva de viver por conta do que o outro vai pensar, a gente está vivendo a vida do outro, e enquanto o outro não está nem aí pra gente. E se você tiver com pessoas que julgam o tempo todo o que você faz, então essas pessoas também não são suas amigas, não são seus amigos, não são pessoas que querem o seu bem, porque quem quer o nosso bem simplesmente deixa a gente ser quem a gente é. Eu amo estar do lado. Hoje eu só tenho amigas, meu círculo de amigos e família são só pessoas que eu posso ser quem eu sou, sem ao menos eu ficar com vergonha de ser quem eu sou. O meu marido nunca na vida falou, não dance assim, não cante assim, não faça assim. Porque se ele fosse essa pessoa, com certeza eu não estaria casada com ele. Então, ele é quem ele é, eu sou quem eu sou, e por isso que a gente é um casal que, assim, traz muita alegria para todo mundo. Porque a gente é o que é e a gente deixa as pessoas serem o que elas quiserem ser. A gente não fica apontando o dedo Isso não. Isso com a gente não. Então eu espero que esse podcast tenha ajudado você, que tem aí vivido pensando na opinião do outro e pense que o outro é só o outro. Você é você e você é único. Não deixe de fazer coisas que você ama e que você gosta por conta da opinião alheia. Beijo!